irmãos, a paz do Senhor Jesus. Também hoje nós vamos estudar sobre a lição de número 6, que diz, como título, que diz que a condição dos gentios sem Deus. Amém? Vamos lá. Textual. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Encontra em Efésios capítulo 2, versículo 11. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Vamos lá, irmãos. Leitura bíblica em classe. Que Efésios se encontra em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 12, Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos lá para Romanos capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então Deus fez essa promessa a Abraão não pela lei, mas a Bíblia diz o que? Foi pela fé. Que a Bíblia nos diz que Abraão, ele foi o quê? Justificado pela fé. E isso foi imputado como justiça. Amém? Sem perca de tempo, vamos lá. Introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra os gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo. Primeiro, estavam sem Cristo. Verdadeiramente nós estávamos sem Cristo. Não é verdade? Separados de Israel com relação a esta promessa. Sem esperança. Que nós como gentios não tínhamos esperança nenhuma. Mas foi por intermédio da vinda de Jesus Cristo que nos trouxe essa esperança. A esperança de quê? Essa esperança de promessa, essa esperança de salvação para nossas almas. Sem esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos sem Deus. Verdadeiramente, nós não conhecíamos a Deus. Ouvíamos até falar sobre Deus, mas conhecer a Deus, nós não conhecíamos a Deus como hoje nós conhecemos através de Jesus Cristo. Chamados incircuncisão. Vamos lá para o primeiro tópico. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos. Os gentios, com certeza, eram mortos. Nós éramos mortos espiritualmente. Falando, porque nós não tínhamos Deus, como acabamos de falar, nós não tínhamos esperança nenhuma. Andávamos sem Deus no mundo, como diz a palavra, andávamos como ovelhas desgarradas, que não tinham pastor, mas através do bom pastor Jesus Cristo, que veio a este mundo e doou a sua vida por nós, se entregando ali na cruz, nós, através de Jesus Cristo, nós conseguimos ter este acesso
ao nosso Deus. Houve uma reconciliação com Deus que foi perdida lá atrás, lá no Éden, quando o homem caiu, o homem pecou, o homem pecou contra Deus. Através de Jesus Cristo, a humanidade foi reconciliada novamente com Deus, e inclusive nós como gentios, e nós fazemos parte dessa promessa hoje. Hoje nós temos uma vida, vamos dizer, uma vida espiritual com Deus. Vamos lá. Subtópico. Primeiro subtópico do tópico 1. Conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, que era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia devido do nascimento em Israel ou estrangeiro comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Quer dizer, Deus fez essa promessa, essa aliança com Abraão. Os irmãos podem notar que quando Deus, lá aqui no livro de Gênesis, ele fez também uma aliança com Noé, de que não haveria destruir mais a terra, do jeito que ele destruiu, com aquele dilúvio. E essa aliança foi feita por intermédio de quê? De um arco-íris, como um sinal de que Deus não ia destruir mais a terra com dilúvio. E Deus fez uma aliança com Abraão para poder separar o povo que ele havia escolhido das demais nações. Deus queria desde o princípio um povo separado. Então Deus fez o que? Vamos circuncidar o povo, fazer a circuncisão. No 8º dia de nascimento da criança, Deus já havia determinado, vai ter que fazer a circuncisão, cortar o prepúcio da criança, fazer aquele ato cirúrgico, e a criança se tornava o quê? Circuncidada. Então Deus fez essa promessa com Abraão. Então Deus queria que houvesse um povo separado das outras demais nações, que serviam vários deuses, e Deus estava estabelecendo ali que o povo deveria servir somente um Deus, o Jeová, servir somente a ele. Então, esse ato de circuncidar o povo, Deus estava determinando ali que ele estava separando o povo dele para, vai apontar mais adiante, para uma vida de santificação, uma vida de separação somente para o Deus verdadeiro, o Deus que havia chamado Abraão. Mesmo Deus que havia chamado Abraão fez essa aliança com ele de circuncidar o povo para que o povo viesse se distinguir das demais nações que serviam a outros deuses. Então, essa foi a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então, Abraão circuncidou a sua família, os servos que habitavam também em sua casa, que ele havia comprado, tivesse de outras nações, tinham que circuncidar para que viesse se separar, se distinguir das outras nações vizinhas. Vamos lá. Significado religioso da circuncisão. Subtópico 2. Seu significado religioso apontava para a santificação, como nós acabamos de falar. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação, que eu acabei de falar para os irmãos. Simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Deus queria que o seu povo escolhido vivesse uma vida de santificação, uma vida de purificação
uma vida que viesse ser voltada somente para Ele, por Deus Todo-Poderoso. Porque as outras demais nações viviam uma vida de qualquer maneira, uma vida depravada. Além de servir a outros deuses, as outras nações praticavam muitas coisas erradas. Então, através dessa circuncisão, apontava para uma vida de purificação. É o que Deus requeria, estava requerendo do seu povo ali, uma vida de purificação, uma vida de santificação. Então Deus queria que o povo dele vivesse uma vida assim, separada somente para ele. E foi feito esse rito para distinguir o povo de Deus das demais nações. Vamos lá. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas, como ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Nós estamos no subtópico 3 do capítulo 1. E o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, a verdadeira circuncisão. Não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, lá no nosso coração. No interior, aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, Cristo, sinal de quem pertence a Deus, não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim você é uma nova criatura. Então, o que foi realizado, o que foi realizado dentro do nosso coração foi uma circuncisão interna. Entendeu? E que essa circuncisão interna foi por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos agraciou, né? Através do Espírito Santo, e entrou dentro de nós e nos limpou, nos purificou de toda a imundícia, de tudo aquilo que não pertencia a Ele. Não é verdade? Então, a circuncisão que foi feita em nós foi uma circuncisão verdadeira. Porque não adiantava nada os judeus fazer a prática, o rito da circuncisão, se não vivesse uma vida que agradasse a Deus. É o que acontecia. O povo judeu, entendeu? Praticava esse rito. Foi o próprio Deus que havia determinado, como eu disse para os irmãos, por intermédio ali de Abraão. Deus havia falado com Abraão que era para fazer a circuncisão. Mas mesmo assim, feita essa circuncisão, que era feita por mãos humanas, por mão de homens, mesmo assim, o povo sendo circuncidado, era para viver o que? Uma vida separada, porque Deus tinha feito uma aliança. O povo circuncidado devia ser um povo separado, um povo que se purificasse de toda a imundícia, de tudo aquilo que não pertencia a Deus, separado das nações que praticavam as coisas erradas. Mas o que acontecia? O povo era circuncidado, mas muitas das vezes, nem todos, não generalizando a coisa, o negócio, mas muitas das vezes, vamos dizer assim, a maioria do povo escolhido por Deus, o povo que Deus tinha feito uma aliança com ele, o povo que havia sido circuncidado, e o povo deveria cumprir, permanecer na aliança que Deus tinha feito lá com Abraão, o povo que deveria se separar, se santificar todos os dias, obedecer os mandamentos de Deus, obedecer os estatutos, juízo, tinha que obedecer toda a lei. Muitas das vezes esse povo mesmo que praticava esse rito,
essa circuncisão, eles desonravam a Deus. Não honravam a Deus com as suas decisões, com as suas práticas. Eles eram para obedecer, eles eram para se separar, eles eram para se purificar, se santificar, mas muitas das vezes não acontecia isso. Então, praticamente não adiantava nada. Eles falavam que os outros povos, com certeza, né, as outras nações eram nações incircuncisas, que não circuncidavam, entendeu? Queriam manter uma aparência, mas na verdade eles muitas das vezes não cumpriam esta aliança que havia feito lá. Os irmãos podem ver lá no capítulo 17 de Gênesis, a partir do versículo 9, que Deus tinha feito uma aliança com Abraão, e mesmo assim, muitas das vezes eles não cumpriam esta aliança que o Abraão tinha feito com Deus, e foi passado de geração a geração, e esse povo escolhido tinha que fazer, e muitas das vezes não fazia. Então, nós estamos falando, acabamos de falar sobre a verdadeira circuncisão, e a verdadeira circuncisão não foi feita, como disse o autor aqui, não foi feita pela mão de homens em nós, não. Foi feita pela mão do próprio Deus, o próprio Senhor. Ele nos circuncidou, mas circuncidou não o nosso exterior, circuncidou o nosso interior, circuncidou lá dentro do nosso coração tudo que não provinha dele. Deus entrou e fez uma limpeza no nosso coração e nos circuncidou de toda a imundícia que nós carregávamos durante todo o tempo em que nós estávamos distante de Deus, todo o tempo em que nós não conhecíamos a Deus. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, foi lá dentro do nosso coração e nos circuncidou de tudo aquilo que não provinha de Deus. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo entrou, nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, fez morada dentro de nós. Nós recebemos a palavra do Senhor e foi tirado dentro do nosso coração tudo aquilo que desagradava a Deus. Vamos lá, subtópico 4. O assunto da circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaladoras entre judeus e gentios. Então, se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 2 e 3, Filipenses 3, versículo 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, não confiamos na carne. Nós não confiamos na carne. A operação, a cirurgia, não foi feita no nosso exterior, como eu acabei de falar. Mas a cirurgia, essa cirurgia que foi feita em cada um de nós, hoje como servos de Cristo, conhecedor da palavra, do evangelho que chegou até nós, essa cirurgia foi feita lá no nosso interior, mas foi feita uma cirurgia da carne? Não. Fizemos uma cirurgia no nosso coração? Não. Fizemos uma cirurgia espiritual. E essa cirurgia espiritual que foi feita dentro do nosso coração foi feita pelo próprio Deus. E hoje
nós podemos dizer que somos herdeiros da promessa que foi feita a Abraão. Nós não andamos mais no mundo sem Deus, sem esperança, porque alcançamos essa promessa. Nós não fizemos a circuncisão externa, não. Fizemos uma circuncisão. Deus fez em nós uma circuncisão espiritual. E hoje nós podemos dizer que temos paz com Deus. Em Deus nós temos paz. Foi limpo o nosso coração, foi limpo o nosso interior. Que maravilha, né, irmãos? Hoje nós, se nós olharmos lá para trás, a gente sem Deus, sem uma esperança, não conhecíamos a salvação, não conhecíamos Jesus Cristo, não conhecíamos muito menos o Espírito Santo, a sua palavra, mas pela graça, o favor imerecido de Deus, nós alcançamos todas essas promessas. E não foi por intermédio de uma cirurgia física, da circuncisão, mas foi feita por intermédio do nosso próprio Deus. Vamos lá, capítulo 2. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Tópico 1. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo. O que é uma pessoa pagã? É uma pessoa que serve a outros deuses, a vários deuses, menos o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. E, portanto, sem Cristo, isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inserirmos na promessa messiânica de salvação. João capítulo 4, versículo 22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra, que nós falamos. Nós não conhecíamos o Cristo, não conhecíamos, estávamos indiferentes às promessas, porque nós não conhecíamos nada de Deus. Acerca da obra de Deus também nós não conhecíamos nada, mas fomos, por intermédio de Jesus Cristo, nós passamos a conhecer as suas promessas, as suas obras, na verdade, e louvamos e glorificamos a Jesus por isso, porque um dia, no outro tempo, nós éramos indiferentes a tudo isso. Para nós não fazia diferença nenhuma. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nós passamos a ter conhecimento de todas essas coisas. Vamos lá. Subtópico 2. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. É o que nós falamos. A promessa não era para nós. A promessa era para Abraão e sua semente, sua descendência. Nós não tínhamos direito a essa promessa.
É nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Somente o povo de Deus, o povo judeu, o povo escolhido, desde lá do começo, lá do princípio, tinha direito às promessas, tinha direito a usufruir das promessas de Deus. Não é verdade? E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, irmãos, eles também se tornariam descendência de Abraão. Está em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Nós estávamos excluídos. Estávamos completamente excluídos. Nós não tínhamos direito a nada. Mas, por intermédio de Cristo, nós também fomos feitos descendentes de Abraão. Então, Jesus, o nosso Cristo, o nosso Salvador, ele veio quebrando esse protocolo. A promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, ao povo judeu. Se não fosse, irmãos, pela misericórdia de Deus, se não fosse nosso Deus enviar seu único Filho, Jesus Cristo, que pela a sua infinita graça, pelo seu infinito amor, veio a este mundo padecer por cada um de nós, simplesmente nós estaríamos aí como ovelhas desgarradas, como diz a Bíblia, sem um pastor que tomasse conta das suas ovelhas, mas o nosso bom pastor, Jesus Cristo, que deu a vida pelas ovelhas, deu a vida por toda a humanidade, nos fez também direito desta promessa, nos fez também descendente de Abraão. Não é verdade? Que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa. Por intermédio de Cristo, nós também fomos feitos descendência de Abraão e incluído, enxertado também nestas promessas, nessa bênção do nosso Deus, é verdade? Fomos incluídos em tudo aquilo que Deus tem prometido. Havia feito promessa ao povo de Israel. Nós também fomos incluídos, enxertados também como descendência de Abraão e direito à promessa também, promessa de bênção, promessa de salvação, promessa de uma vida eterna, não é verdade? Então, é isso aí, irmãos. Vamos lá. Capítulo 3. Já estamos praticamente terminando. Né? Vamos para o último capítulo. Agora Paulo passa a descrever sem esperança e sem Deus. Capítulo 3, o título é. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Subtópico 1, capítulo 3. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e fé nas Escrituras. O seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação,
eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Como a esperança é a âncora para a alma, o gentio, desprovido dela, padecia de medo e incerteza. É verdade? Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Quando nós não temos Deus, quando nós estamos desprovidos dessa esperança, a esperança é a âncora da alma, como diz aqui o autor. Estamos desprovidos da esperança, nós não esperamos nada. Vivemos num mundo de medo, de incertezas, como disse o autor. Mas hoje nós temos essa esperança. Esperança de que um dia Jesus Cristo, aquele mesmo que morreu por nós, aquele que padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e diz a palavra que ele assentou à destra de Deus. A esperança que nós temos é de que um dia nós vamos herdar uma vida eterna. A esperança que nós temos é de que um dia Jesus Cristo vai vir buscar a igreja, vai arrebatar a igreja para ir morar no céu de glória. A esperança que nós temos como igreja de Cristo é que vai haver um encontro, um casamento glorioso entre a igreja de Cristo, que somos nós, que é a noiva do Cordeiro, e o noivo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vamos viver uma vida eterna com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Vamos lá. Subtópico 2 do capítulo 3, que é o último, irmãos. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras. Politeísta, os irmãos já sabem o que é, né? São pessoas que servem a vários deuses. Mas louvamos ao nosso Deus, que hoje nós somos um povo monoteísta, que servimos a um único Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que tem velado pela nossa vida, tem velado pela nossa alma, e glorificamos a Deus por isto. Então, o povo gentio era um povo politeísta, nós éramos politeístas, entendeu? Acreditávamos em qualquer coisa, em vários deuses, menos no Deus verdadeiro, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas louvamos a Deus que hoje nós conhecemos ao nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Vamos lá. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel, separado do Deus que servia ao povo de Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado. O quadro foi alterado, irmãos. Foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Não é verdade? Foi alterado. Aquilo que acontecia em nossas vidas antes de nós servirmos ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, nós vivíamos uma vida desgarrada, uma vida, muitos de nós servindo a vários deuses, nós éramos politeístas,
víamos uma vida sem Deus no mundo, sem esperança, isso foi alterado pela intervenção divina. E louvamos a Deus, porque Deus, Ele interviu por mim, interviu por você. Por isso hoje nós somos considerados ovelhas de Cristo. Nós temos um pastor, o bom pastor, o pastor de Israel. Hoje nós temos a palavra, que é viva, é eficaz. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós estamos aqui falando, glorificando, honrando a Deus, louvando a Deus, cultuando a Deus, porque houve uma intervenção divina através de cada um de nós. E Deus, através dessa intervenção, nos proporcionou uma vida diferente. Amém? Vamos para a conclusão, irmãos, concluindo esta lição de número 6. No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na presença, na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então, irmãos, Deus nos abençoe neste dia. Louvamos a Deus que passamos por essa circuncisão espiritual dentro de nós, dentro dos nossos corações, e Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos também esta promessa que foi feita a Abraão, ao povo escolhido, ao povo judeu, e que através de Jesus Cristo, louvamos a Deus, chegou até cada um de nós. Irmãos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém? Assim estamos terminando essa aula de número 6, que fala acerca da condição dos gentios sem Deus. Nós estamos sem Deus, mas através de Jesus Cristo, nós alcançamos Deus, alcançamos também as suas promessas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estaremos fazendo a oração, estaremos dando o término dessa lição. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, e nós estaremos orando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor por esta lição, por essa oportunidade. Continua falando, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Obrigado, Senhor.